Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós começarmos, lembre-se de que se você ainda não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Também não esqueça de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, todas as vezes que nós postamos um vídeo novo, você recebe uma notificação. E mais uma coisa, não esqueça de compartilhar o link com seus amigos, com seus familiares, com os seus conhecidos na sua igreja. Pode compartilhar à vontade, porque este é um vídeo gratuito, você não paga nada, ninguém paga nada para receber aí alguns ensinamentos, algumas palavras. E você ainda ajuda a espalhar a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Provérbios 12, então, começa do verso 1 até o verso 5, falando sobre pensamentos. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante impiedade e não se pode desarraigar o justo. Aliás, isso já tinha sido dito no capítulo anterior. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. E os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de pensamento. O que é um pensamento? Pensamento é uma intenção, é um plano. No meu pensamento, eu vou fazer planos, eu vou criar intenções. E aí o que acontece? A partir do momento em que eu crio estas coisas, eu vou aplicar, eu vou fazer aquilo que eu imaginei, aquilo que eu planejei. Se o planejamento é bom, maravilha. O alvo do homem é bom, maravilha. Deus vai abençoar, Deus vai abrir os caminhos no momento oportuno, no momento propício. Mas os planos de um homem mau não são tão bons assim, não são tão honrosos assim. Isto é um comportamento sorrateiro, isto é um comportamento enganador, isto é um comportamento que vai trazer problemas lá na frente. Porque estas pessoas, nós já vimos em algumas partes, em alguns provérbios, eles só maquinam o mal, eles só estão fazendo o mal. Tá? Do verso 6 ao verso 9, ele vai fazer uma comparação entre pessoas boas e pessoas más, no sentido seguinte: as palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Cuidado com o que o ímpio está falando, porque se ele falar de um determinado negócio de uma determinada forma, é muito provável que ele esteja enganando, armando armadilhas. Mas quando os justos falam, há livramento, porque eles dão bons conselhos, eles dão boas ideias e você pode se firmar naquilo que eles estão falando, porque eles estão falando algo que vem do Senhor, que vem dos mandamentos, que vem da lei, que vem do temor do Senhor. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme, porque Deus vai fazer esta separação. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Porque mais cedo ou mais tarde vão se descobrir o que ele estava fazendo e aí todo mundo vai odiá-lo e Deus já tem o seu castigo preparado para ele. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. Significa dizer que é melhor que a gente tenha uma posição humilde, que trabalha para si mesmo, que não tem grandes riquezas, mas que tem o suficiente para sobreviver, do que aquele que se acha
que arrota a grandeza, a gente fala assim, né? Que arrota a grandeza, mas que não tem nenhum pão. Está dependendo de outros, está dependendo de maquinações, está dependendo de subterfúgios para comer. Né? O 10 e o 11 fala do justo ainda. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. O que acontece aqui é que quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a lei, quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos comunhão com Deus, nós vamos cuidar de toda a vida. Não interessa se a vida é humana ou se a vida é um animal, é vida. Foi criado por Deus. Tanto homens quanto animais, quanto a natureza, devem ser cuidadas porque vieram das mãos de Deus. Então nós temos que ter respeito pelas coisas que Deus fez. E aqui ele fala em fantasias. Fantasias no sentido de frivolidade. O que é uma coisa frívola, Eleni? É uma coisa vã, é uma coisa que não tem importância, é uma coisa que não é essencial para mim. Frivolidade, eu fico pensando em coisas que não têm uma aplicação mais prática, que não está mantendo a minha vida, mas que é bom ter, né? Da marca tal, da festa tal, da amizade com este, da corrupção assim. São fantasias, são coisas que não estão mantendo a vida no curso correto. São coisas vãs, são coisas frívolas, são coisas inúteis para o meu dia a dia. Do verso 12 ao verso 13, ele diz: os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nestas dificuldades, nessas armadilhas. De novo, o fim do justo e o fim do correto. Ele fala de uma armadilha aqui e ele usa uma palavra hebraica que é massod. Massod quer dizer rede, mas também pode ser torre forte ou presa. Então, nesse sentido aqui, ele não está sendo usado como torre forte, ele está sendo usado como rede, como presa, como armadilha. Então, a palavra vai me revelar. Se a palavra é boa, revela o meu coração bom. Se a palavra é ruim, revela o meu coração ruim. E a minha palavra fica sendo uma armadilha, uma cilada. E aqui a palavra diz o seguinte, que o mal, ele arma a cilada, ele faz a armadilha e ele é preso na própria maçode, na própria rede. Ele é vítima de si mesmo. Ele chega à ruína. Este é o destino do ruim, do mal, o que fica armando cilada e armadilha. Numa hora ou do outra, o pé dele mesmo vai cair, vai pisar na armadilha. Ele só tem as coisas porque ele faz artifícios malignos, ele corrompe, ele engana, ele faz coisas más, tá? Mas o homem bom é cuidado pelo Senhor. Deus não deixa que o pé dele, se ele estiver atento a Deus, ligadinho com Deus, em comunhão com Deus, ele não vai pisar em armadilhas, ele não vai pisar em ciladas. O homem bom é livrado, porque Deus o ama. Pela graça de Deus, ele é liberto. O verso 14 e o verso 15, do fruto de sua boca o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então, aqui ele está falando de novo daquela pessoa que acha que é melhor do que todo mundo, aquele que é arrogante, aquele que é orgulhoso, é a única que sabe de tudo. Querido, normalmente esta pessoa que se acha e é a única que sabe de tudo, pode ser a única que não sabe nada, porque ela é tão orgulhosa,
ela é tão arrogante que ela não sabe a verdade. E a verdade não está no orgulho, a verdade não está na arrogância. O homem bom, ele tira do fruto do bem todas as palavras boas e piedosas. Significa que é como se dentro do coração dele, que é bom, tivesse uma árvore de frutos e estes frutos são distribuídos e as pessoas comem e as pessoas se alimentam, porque o ensino também tem um símbolo que é o alimento. É um fruto bom, eu estou comendo da palavra, eu estou me alimentando da palavra. E o homem bom tira do seu interior frutos bons. O pecado pode fazer duas coisas. Ele é que nem ovo, né? É que nem ovo. Ele pode amolecer a consciência e endurecer o espírito. Então, cuidado com isso, porque o pecado amolece consciência. O que eu quero dizer quando eu digo que ele amolece consciência? Ele amolece no sentido de que o pecador perde a consciência, o sentido do que é certo e do que é errado. Ele não vê mais onde ele está, ele não vê mais onde ele está pisando, o charco de pecado que ele está pisando. Ele não entende mais isso, ele não consegue captar o seu entorno, a sua volta, e ele não enxerga mais. Ele perdeu a consciência amorteceu, amoleceu. E por outro lado, ele endurece o seu espírito. O que é endurecer o espírito? Significa que ele não aceita mais palavra nenhuma. Ele acha que aquilo que ele está fazendo está certo. Por isso que ele acha, arrogantemente, que todo mundo está errado, só ele está certo. Na verdade, ele é o único errado na história, porque ele está amolecido de consciência, amortecido de consciência e endurecido de espírito. O 16, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Nós vamos ver isso, existem algumas outras passagens que falam de novo sobre esta questão. O insensato é aquele que se deixa levar pela afronta, pela provocação. É aquele que, por qualquer coisa, está brigando, por qualquer coisa, acha que o outro está lhe roubando, está lhe afrontando, está lhe xingando. Ele vive lutando por uma coisa que, na verdade, ele não entende. Ele não está entendendo. O sábio, ele é prudente. Ele, tendo sabedoria e conhecimento, ele ignora o insulto, ele ignora a injúria. Ele não visa planejar uma vingança. Não, ele esquece o incidente porque ele não vai se meter numa briga infrutífera, uma briga que não vai levar a nada. Ele não vai se envolver numa vingança tola e ignorante. Por quê? Porque uma briga puxa a outra e quando ele vai discutir com o ignorante não se emenda e a coisa fica fora de controle. Então, ele não vai buscar retribuição, ele espera em Deus. A vingança é de Deus, a retribuição é de Deus. Deixa para lá. Passou insulto? Passou injúria? Passou. Tá? Então, ele vai esquecer isso e ele vai colocar aos pés do Senhor estas situações todas, porque é Deus que vai tirar aquela pessoa daquela situação. É Deus que vai dar a justa retribuição no tempo correto. Amém? O verso 17 e 18 continua, né,
falar de palavras, a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então aqui nós vamos observar mais um problema do ímpio, do insensato, do ingênuo, do ignorante. Ele fala sem pensar. Ele fala e se deixa levar por uma explosão de raiva. Amados, a palavra que está sendo usada aqui, a explicação que está sendo usada aqui no verso 17 e no verso 18, é a mesma para explicar o que aconteceu com Moisés nas águas de Meribá. Quando Deus disse para ele, fala com a rocha e dali sairá água. O povo pressionando, Moisés irrefletidamente, afoitamente, apressadamente reage àquilo, mete a boca em todo mundo e, em vez de falar com a rocha, ele fala com as pessoas de uma forma irrefletida e, em vez de falar com a rocha, ele bate na rocha. Isto foi insensatez. Este foi o pecado de Moisés. E o pecado de Moisés, feito desta forma, fez com que Moisés não entrasse na terra. Ele viu de longe, no Monte Nebo, mas ele não entrou na terra. O sábio não fala precipitadamente. Ele não fala as coisas como ele acha que as coisas são, falsas acusações. Ele não vai diante das testemunhas, diante do juiz e faz um falso testemunho com o propósito de enganar, com o propósito de ganhar alguma coisa com isso, enganando as pessoas, enganando os juízes, para que os juízes façam uma sentença errada. E aqui existe também uma outra questão no verso 18. A palavra é como uma espada, ela fala, uma espada de dois gumes, uma espada que corta dos dois lados. A palavra pode acalmar as águas? Sim. Quando as águas estavam revoltas, quando a tempestade estava querendo matar todo mundo, Jesus falou às águas, ao vento. E quando ele disse, se acalma, se aquieta, para, todos eles pararam. A palavra acalma, a palavra cura uma ferida, uma palavra reconcilia. Quantas vezes, meu amado, você está ferido, você está machucado e um irmão sábio vem e fala com você e conversa com você. E o resultado desta fala, desta conversa, é uma paz no coração. É como se o óleo de Gileade, o óleo da cura, se derramasse sobre você. Ele defende os homens, ele encoraja as pessoas, ele se ajuda, ele ajuda as outras pessoas. O homem bom suaviza ferimento, porque não é só com remédio que nós curamos feridas, porque feridas de pele, feridas de corpo, a gente usa remédio, mas feridas de alma, feridas de espírito, nós usamos palavras. E as palavras, elas apacentam, elas amenizam. Contrário de um ímpio que usa a palavra para ferir, para rasgar, para provocar dor e dano. O verso 20 e 21, ele fala sobre algo que é comparável ao ídolo. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. A gente acabou de falar disso, né? Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estarão cobertos de problemas, né? O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Essa expressão, esse jeito, esse odiar, quer dizer abominar. Quer dizer que estes atos são abomináveis. São abomináveis como a idolatria, como a profanação
do tempo. No 24, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Mão é um instrumento de trabalho. Mão diligente quer dizer aquela mão que trabalha, aquela mão que produz alguma coisa, aquela mão que é de trabalhador, e não aquela mão de preguiçoso que não sai de fazer nada, que não sai de dormir. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. De novo aqui, a ansiedade pode causar mal, pode causar problemas. Hoje em dia, nós chamamos isso de doença psicossomática. Psico da cabeça, somática do corpo. Então, a pessoa está ansiosa, a pessoa está depressiva, a pessoa está com problemas, né, de ansiedade, de depressão, e isto vai se refletir no seu corpo. Quantas vezes nós vemos que pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão ansiosas, elas começam a ter problemas físicos, de pressão, de gastrite, problemas de nervos, um monte de coisa. Então, quando ela estiver assim, uma palavra, um apoio vai ser suficiente, tá certo? Existem profissões que fazem isso. Os psicólogos fazem isso. Os psicólogos tentam achar a fonte desses problemas e tentam, junto com a pessoa, que a pessoa consiga chegar a uma conclusão, a uma solução dos seus problemas. Tá? Lógico e evidente que se este psicólogo for um psicólogo temente a Deus, que respeita os mandamentos, vai ser maravilhoso, porque as palavras que ele está usando são as palavras vindas diretamente de Deus. Mas você não precisa ser psicólogo se você for um bom irmão, se você for uma pessoa que segue, uma pessoa que respeita, uma pessoa que tenha sabedoria e conhecimento das coisas de Deus. Amém? O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Amado, olha para com quem você está andando. Né? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Tem um ditado que fala assim. O provérbio está dizendo praticamente a mesma coisa. O justo olha o seu amigo íntimo, porque como ele é íntimo, existem coisas que você compartilha, que você fala, que você vive junto. Ele não se precipita numa amizade só por ser amizade. Cuidado com as amizades. Cuidado com o julgamento moral, no sentido de você ver se esta pessoa é ou não temente a Deus. Você não vai segregar, mas você também não vai ser amiga íntima dessa pessoa, compartilhando com esta pessoa. Então, cuidado com isso. Né? O 27, o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Significa dizer que nem mesmo a caça, nem mesmo a oportunidade ele aproveita. O indolente, o negligente, o preguiçoso joga fora, inclusive, as oportunidades que lhe são dadas. Amém, amados? Bons estudos.